Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tô aqui com a minha querida Dona Afonsina. Ela é minha sogra amada. A Dona Afonsina, eu tenho muito respeito e amor por ela. Tanto é verdade que eu fiz questão de trazer a minha sogra para morar conosco. Foi pedido meu, ela não queria não, porque ela estava habituada a morar sozinha. Mas eu amo a minha sogra, adoro a companhia dela. E a Dona Afonsina tem me contado causos maravilhosos. Hoje, por exemplo, né, Dona Afonsina? Nós queremos contar para você, Paulinho, a história da meia-noite que a Dona Afonsina testemunhou, conheceu de perto. Foi numa colônia onde ela morava. Segundo Dona Afonsina está me contando, naquela colônia havia mais ou menos umas 35, 40 casas. E tudo isso que ela presenciou foi numa dessas. Tinha uma casa que ficava assim um pouquinho mais afastada da colônia e que metia muito medo em todos, porque lá morava uma menina chamada Carmina. Ela dizia inclusive que o pessoal chamava de Carmina. E ela ficava brava, essa menina ficava muito brava, porque o nome dela não era Carmina. E ela ficava brava, nervosa com isso, dizendo o nome dela é Carmina. E essa menina, essa Carmina, eu nem quero mais cometer erro aqui com o nome dela, diz que essa menina, ela parecia que tinha um demônio dentro dela, Paulinho, de tão ruim que ela era. E tudo havia começado com os erros do nome dela. Essa menina parecia possuída, sabe? Vivia gritando, brigando, xingando, chorando a toda hora. E diz que qualquer coisa ela chamava o diabo. A menina era um terror e vivia chamando o diabo. Carmina. Essa menina se chamava Carmina. Ela morava com a mãe dela, Celeste. Olha que diferença. Celeste era o nome da mãe dela. E Carmina, ela vivia perseguindo essa mãe. A Dona Celeste sofria por causa dessa menina. Diz que a Dona Celeste era uma senhora portuguesa que fazia muita coisa gostosa em casa. Fazia muitas broas, muitos pães especiais. Fazia alheira, que é uma espécie assim de linguiça calabresa portuguesa. Vinha muita gente comprar, sabe, essas comidas especiais, essas roscas, essas broas. O pessoal vinha comprar com a Dona Celeste, mas também as pessoas começaram a se afastar. Porque se alguém chegasse na casa e a Carmina tivesse, e alguém chamasse de Carmina, pronto, ela aprontava. A mãe, a Dona Celeste, enchia a Carmina de bons conselhos, mas ela, a menina, não mudava o comportamento de jeito nenhum. Mas não mudava. A Dona Afonsina diz que a menina ficava cada vez pior, né, Dona Afonsina? Cada dia pior. Continuava a xingar, brigar, gritar, chamando. Diz que o terrível é que essa Carmina chamava pelo demônio. Nossa, eu fico até arrepiada só de falar. Até que um dia, o demônio entrou nessa menina, Paulinho.
Foi assim, dona Fonsina. A dona Fonsina me mostra que o braço todo arrepiado, o demônio entrou dentro dessa menina, dessa tal de Cármina, e transformou essa Cármina. A dona Celeste tinha saído, foi numa venda distante daquela colônia buscar uva passa, ela foi buscar farinha, porque ela queria fazer das broas, porque o fim do ano se aproximava e ela fazia muita rosca, muita broa, ela queria fazer esse preparo. Quando a mãe chegou em casa, ela encontrou a Cármina totalmente transformada e disse que ela estava tão mudada, porque o demônio havia pegado a menina, que a mãe não reconheceu a Cármina. Ela estava transformada, ela parecia alguma coisa assim, uma coisa transformada em ódio, em raiva demoníaca. Ela estava, inclusive, com uma faca na mão no momento que a dona Celeste chegou. A dona Celeste entrou com a compra que ela tinha feito na venda, as uva passas, a farinha. A farinha ela comprava a granel, não vinha naquela época. Me diz aqui a dona Fonsina, a farinha não vinha assim em pacotinho, não. Ela comprou num saco branco de farinha, quase que meio saco de farinha, sabe? Ela comprou bastante farinha, que ela precisava preparar bastante comida. Então quando ela chegou, que ela separou, que ela colocou as uvas num lugar, as uvas passas num lugar, a farinha no outro. Quando ela olhou para a filha estava transtornada, transfigurada e com uma faca na mão. A mãe, dona Celeste, quando viu que a filha estava com uma faca na mão, ela perguntou: Cármina, o que você vai fazer com essa faca? Larga dessa faca agora. Larga, senão você pode se machucar com ela. Larga dessa faca agora. A menina olhou para ela com aqueles olhos esbugalhados e falou para a mãe: Eu não vou largar. A voz já estava transformada, a voz da menina não era mais a voz da menina. E ela respondeu para a mãe: Mãe, eu não vou largar. Respondeu a Cármina para a senhora sua mãe, a dona Celeste. Uma voz bastante apavorante, que metia medo na pessoa mais corajosa. E ela, dizendo isso, ela veio para cima da dona Celeste com a faca em punho, apontando a faca em tom de ameaça para a mãe. Quando a mãe viu que ela seria atingida pela filha, a mãe jogou. Ela estava com aquele saco de farinha de trigo, aquele saco ainda estava na mão dela. Ela jogou assim o saco de farinha de trigo na mão da filha e ao bater o saco de farinha de trigo na faca, a faca caiu e ela correu. Ela foi rápida, a dona Celeste correu e pegou, conseguiu tomar a faca da menina. Ela correu, pegou a faca, deu tempo dela pegar a faca. A mãe, nessa hora, pegou a faca e saiu correndo para o quarto. E ela não tinha para onde se esconder nem correr, a dona Celeste. O que a dona Celeste fez? Entrou debaixo da cama. Enquanto isso, Cármina, transtornada, transformada, a menina correu para a cozinha para apanhar outra faca. Foi atrás de outra faca na cozinha. E a mãe debaixo da cama. Só que chegando na cozinha, a Cármina, a primeira coisa que ela viu foi uma garrafa. Ela não achou a faca de cara, mas achou uma garrafa. Inclusive aquela era uma garrafa que a dona Celeste mantinha para ajudar a abrir a massa, sabe? Essas garrafas grandes que a pessoa deixa na cozinha para ajudar a abrir a massa. Então ela pegou aquela garrafa que era da mãe. Ela agarrou aquela garrafa e saiu correndo de novo para o quarto, porque ela queria pegar a mãe, dona Celeste, que estava embaixo da cama. Quando a Cármina entrou no quarto, ela queria pegar a mãe que estava embaixo da cama. Ela se abaixou com aquela garrafa. Ela foi e deu uma garrafada, acertando em cheio a cabeça de dona Celeste. Mas ela bateu com tanta violência, a garrafa era grande. Ela bateu com tanta violência que na hora a dona Celeste desfaleceu.
A Dona Celeste desfaleceu na hora. Não satisfeita, pois a menina endemoniada, a Cármina, ela puxou, a mãe desfaleceu. A menina adquiriu uma força descomunal. Ela estava possuída pelo demônio. A menina pegou a mãe pela mão e puxou o corpo da mãe desfalecido, sabe? Debaixo da cama. Ela foi puxando a mãe. E depois ela subiu em cima do corpo da mãe, da Dona Celeste, e com a faca que veio junto, porque a mãe estava segurando a primeira faca, ela com aquela faca começou a furar a mãe. Mas foi furando a mãe, foi furando a mãe, foi furando a mãe com uma violência. Ela foi fazendo tantos furos no corpo da mãe, mas tantos furos que o sangue foi se esgotando. O sangue da mãe dela foi se esgotando, até que diz que do corpo da mãe não saía mais nem uma gota de sangue, porque ela fez vazar todo o sangue que havia no corpo da mãe dela. A mãe estava morta, com muitos ferimentos. Cármina, após ter matado a mãe, ficou pensando como ela iria se livrar do corpo. Ela ficou com o corpo e ela não dormiu à noite, sabe? Pensando num jeito de se livrar do corpo da mãe. No dia seguinte, ela pegou o corpo da mãe e enterrou no quintal. Não deu para ninguém ver, porque a casa, ela tinha uma cerca de um vegetal chamado quiabenta. E essa quiabenta, ela fecha de uma tal forma a cerca que ninguém vê, ninguém consegue ver o que está acontecendo naquele quintal. Quiabenta. A casa era toda cercada de quiabenta. E ela enterrou a mãe no fundo do quintal. Cármina achou que ninguém iria descobrir. Só que a mãe dela, ela era muito popular, era a portuguesa que fazia as broas, que fazia as roscas, que fazia o bolo. Ela era uma pessoa muito, muito popular. Era uma pessoa que era muito requisitada, muito procurada. E aí o pessoal vai na casa e perguntava: e a Dona Celeste? Cármina. Quando acertava o nome, tudo bem. Mas quando alguém perguntava: e a Dona Celeste, Carmina? Ela ficava louca, colocava a pessoa para correr. Para a pessoa que acertava o nome dela, ela ainda explicava: minha mãe saiu. Minha mãe saiu. Só que minha mãe saiu um dia, minha mãe saiu no outro dia. As pessoas foram ficando desconfiadas, né, Dona Fonsina? Foram ficando desconfiadas. Até que um casal que era muito amigo, casal senhor José e a Dona Maria, foram lá na casa, porque eles queriam fazer uma encomenda dos bolos, uma espécie de um panetone português que ela fazia. O pessoal foi lá e já tinha ido umas 2, 3 vezes e nada. A mulher, a Dona Maria, chamou o seu José e falou: vamos lá comigo que eu estou desconfiado. Eu estou um tanto ou quanto desconfiada, viu? Porque eu vou lá e Cármina disse que a mãe dela saiu, e eu nunca mais vi Dona Celeste. Chegando lá, seu José e a Dona Maria bateram na porta, Obviamente que a Dona Celeste não veio atender. Cármina demorou para vir atender, mas depois de muita insistência daquele casal, Cármina saiu. Que é? Com aquela educação que lhe era peculiar. Era assim que ela falava. Que é? O casal pergunta, tanto o senhor José como a Dona Maria: Ô Cármina, onde está a sua mãe? Saiu! Sabe o que é, Cármina?
nós estamos meio desconfiados que deve ter acontecido alguma coisa com a sua mãe. Porque faz tempo, viu, que a gente tá atrás dela. A Maria veio aqui já umas 3 vezes, né, Maria? Já vem aqui umas 3 vezes, ela nunca está. Eu precisava fazer encomenda para ela, daquelas roscas especiais agora pro fim de ano. Não encontro mais. Ô, Carmina, você não tá preocupada, não? Cadê a sua mãe? Você não tá preocupada? Tô preocupada, não. Ora, e por que não? A tua mãe a gente não encontra. Ela viajou. A minha mãe viajou. Foi a desculpa dada por Carmina. A minha mãe viajou. E acabou batendo a porta na cara do casal. A minha mãe viajou, foi a desculpa, e ela bateu a porta na cara do casal. Seu José não acreditou, porque a senhora Dona Celeste era muito responsável. Ela pegava sempre o serviço daquela gente para fazer, especialmente na época de fim de ano. E depois ela só tinha aquela filha, Carmina. Ela não iria viajar sem avisar, sem passar algum tipo de informação para as pessoas. Todo mundo na colônia se conhecia. E depois a Carmina, ela pareceu tão nervosa. Ora, ela falava, a mãe saiu, e depois uma desculpa dessa, a minha mãe viajou e bateu a porta, estava nervosa, falava estranho, esquisito. Seu José resolveu investigar melhor para ver o que estava acontecendo. Começou a investigação na casa de uma vizinha, e a pessoa mais próxima que morava dali falou para o seu José que não sabia o que tinha acontecido, mas ela tinha escutado, apesar da distância, porque as casas não eram tão coladas, e apesar da cerca de Quiabenta, que era muito fechada, e da distância, ela tinha escutado barulhos, gritos, vindos que parece que de dentro da casa. Já tinha mais ou menos uns 4 dias de acontecido, mas ela tinha escutado uns gritos. E ela também falou do comportamento estranho da menina Carmina. A Carmina não saía mais de casa, e que todo mundo na rua tinha medo da menina. Seu José ficou muito curioso e ele falou, olha, eu vou ter que entrar. Eu vou ter que dar um jeito de entrar na casa para ver se eu encontro alguma pista da senhora Dona Celeste. Como é que eu faço? Pela frente da casa eu já vi que a menina está muito arredia. Não dá. A não ser que eu consiga vazar essa cerca de Quiabenta. Pode ser aqui pela casa da senhora? A vizinha, quer dizer, aquela que morava mais próxima daquela casa, permitiu. Então o seu José, com todo cuidado, ele foi cortando com um facão muito afiado, ele foi cortando por baixo assim a Quiabenta, ele foi cortando por baixo a Quiabenta, até que ele conseguiu abrir um vão, e ele entrou como se ele fosse um animal, um cachorro. Ele entrou por aquele vão que ele construiu na cerca de Quiabenta. Ele conseguiu vazar. Ele vazou. Foi exatamente isso. Ele conseguiu vazar. E entrou dentro do quintal da casa. E aí, como a casa estava em silêncio, com certeza Carmina estava mais no interior da casa, ele deu uma olhada no quintal, não viu nada. Quando ele foi agachadinho, ele chegou assim na janela, bem pertinho da janela, que ele deu uma espiadinha, com todo cuidado ele viu que Carmina
estava na cozinha. Carmina estava na cozinha, inclusive conversando. A Carmina estava na cozinha conversando com alguém. Ele tentou verificar com quem que ela estava conversando, com quem? Afinal de contas, se a mãe tinha viajado, só morava na casa ela e a mãe. Mas ele não viu ninguém, só viu a Carmina. E de repente, ele começou a sentir uns arrepios, começou a ficar com medo do seu José, mas ele seguiu em frente, à procura do que errado estava naquela casa. Então ele foi, e naquela outra janela para a qual ele foi, com certeza ali era o quarto de Dona Celeste. Era ali. Mexeu devagarzinho naquela janela, conseguiu abrir a janela era baixinha. Ele pensou: vou saltar, vou pular para dentro da casa. Só que quando ele estava conseguindo, sabe quando a pessoa consegue colocar assim os pés na janela? Ele ficou montado como se fosse um cavalinho a janela. Ele conseguiu passar o pé. Não foi, Dona Fonsina? A Dona Fonsina está aqui confirmando para mim. Foi. Ele conseguiu passar o pé, ele ficou montado de cavalinho na janela. Foi aí que a Carmina, ela sai. Ela escutou o barulho e ela sai da casa lá na cozinha para fora para ver o que estava acontecendo. De modo que ela pegou o seu José com uma perna para o lado de fora da casa e a outra perna para o lado de dentro da casa. Seu José, no desespero dele, ele acabou completando, ele passou para dentro da casa, para a menina não ver quem era. Porque ele já estava montado como se fosse cavalinho na janela, então ele acabou completando. Ele jogou o corpo dele para dentro da casa e, não tendo onde entrar, ele entrou debaixo da cama da Dona Celeste. Foi uma opção que ele encontrou, um esconderijo que ele encontrou. Entrou debaixo da cama da Dona Celeste. A menina, que tinha visto, mas ela não tinha conseguido identificar quem era, ela viu uma perna. Quando ela saiu da parte externa da casa, ela viu uma perna, mas ela não viu quem era. A menina, ela entra no quarto, onde ela tinha visto a perna na janela. Verificou que teve um barulho. José, morrendo de medo debaixo da cama, mas continuou quietinho, calado debaixo da cama. A menina olhou, mas como ela não tinha certeza, ela tinha visto uma perna, eu acho que ela desconfiou até do que tinha visto. Ela desistiu. Ela foi embora. Foi aí que ele, quando viu a menina dando passos e saindo do quarto, ele resolveu sair debaixo da cama. E quando ele estava saindo debaixo da cama, ele encontrou a faca. A faca que a menina usou para assassinar a mãe. E não apenas a faca, mas ele encontrou também pedaços de cacos de vidro da garrafa que Carmina havia quebrado na cabeça da mãe. Na verdade, foi aquela garrafada na cabeça que matou a mãe dela primeiro. Os cacos estavam sujos de sangue. Bem, ali ele teve consigo uma certeza. Havia acontecido algo grave. Algo muito grave. Então ele começou a desconfiar que ela, a Carmina, havia matado a Dona Celeste. Ele fica admirado. Ele já não está mais debaixo da cama agora. Ele está analisando a faca
suja os cacos de vidro da garrafa, sujos de sangue. E exatamente quando ele está ali, a menina, a Carmina, volta. Ela volta, ela entra no quarto e surpreende o José. Já não estava mais debaixo da cama e ela diz: "O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?" E o José respondeu: "O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é investigando o que você fez. Eu não acredito, Carmina. Você matou a sua mãe? Você matou a Celeste?" A Carmina, ao ouvir isso do José, ela não falou nada. O José falou assim: "Carmina, eu vou ter que avisar a polícia. Você matou a sua mãe. Você matou a Dona Celeste. E eu vou ter que avisar a polícia." Ao ouvir isso, a menina Carmina se transformou de novo. O demônio se apoderou dela outra vez. E ela fala com aquela voz grossa, estranha, que deixou o senhor José completamente apavorado. Você não vai abrir a boca. José, ele não queria demonstrar medo. Então ele falou: "E quem é que vai impedir?" Eu vou te impedir. José fez menção de correr. No entanto, a menina, olha, ela possuía uma força descomunal quando possuída assim. Ela se agarrou ao José e começou a lutar com ele. O José, ele era um homem forte. Ele tentou lutar contra a menina e ele conseguiu empurrar a Carmina de alguma forma. Quando ele empurrou a Carmina, ela cai sobre a cama. E aí ele falou: "Ô, Carmina, você não tem a força, eu sou um homem, você não tem a força que eu tenho, você só é uma menina. Você não tem a força que eu tenho." A menina olhou para ele e disse: Eu não tenho, mas o meu senhor tem. O meu senhor "E quem é o seu senhor?" perguntou José. é o diabo. É o diabo. E falando isso, a menina Carmina agarrou o senhor José e tentou enforcá-lo. Ele conseguiu se livrar dela, jogou a Carmina contra a parede e tentou sair correndo, mas ela, a Carmina, ela foi mais rápida e ela pegou a faca. Ela conseguiu pegar a faca que estava no chão. E aí ela passou a golpear o José. O José, por sua vez, ele gritava desesperadamente: "Socorro! Socorro! Socorro!" Ele gritava desesperadamente. As pessoas que estavam atentas, inclusive a vizinha, começaram a ouvir os gritos de socorro do homem, os gritos do José. Chamou a atenção da vizinha, a vizinha que foi avisando, inclusive a mulher do José, Dona Maria, que correu, que foi atrás de um, atrás de outro. Muito socorro, muita gente veio com pau, muita gente veio com faca. Teve até um homem que veio com um revólver, uma garrucha. Juntou aquele monte de gente entrando na casa para poder ver o que estava acontecendo com o senhor José, que ainda gritava: "Socorro! Socorro!" Enquanto o José gritava e aquela gente toda conseguiu entrar na casa, começou a entrar pela casa, que ela, Carmina, observou que era bastante gente, ela sai correndo pelos fundos da casa. E ela deu um salto que
todos impressionou. Ela conseguiu saltar por cima da cerca de Quiabenta. Do lado de fora, depois de ter saltado a cerca de Quiabenta, a menina Carmina, numa velocidade incrível, porque não era ela quem corria, mas ela estava possuída pelo demônio, ela encontrou uma carroça e um senhor tocando a carroça. Então ela para aquele carroceiro com a carroça e ela pede uma carona. A menina entra, conseguiu a carona com aquele senhor, deu carona para uma menina e ela disse: rápido, por favor, rápido, eu preciso chegar logo. E o carroceiro perguntou para ela: mas onde? Eu preciso chegar em algum lugar. Em algum lugar eu preciso chegar logo para pedir um socorro para minha mãe. O carroceiro, ele praticamente obedeceu a menina. Ele deu com o reio nos animais que puxaram mais velozmente a carroça. A carroça ganhou uma certa velocidade. Só que a menina observou que o carroceiro não a obedecia, quer dizer, não fazia o caminho que a Carmina pedia. O carroceiro tinha um próprio caminho. E o carroceiro começou a tocar para a casa dele. A Carmina, de qualquer forma, era uma fuga. Ela até admitiu, ela até permitiu que ele fosse então para qualquer canto, qualquer lugar. Mas que o carroceiro estava indo para a casa dele, com certeza estava. Quando chegaram na casa do carroceiro, a Carmina, ela quis incompridar a conversa, querendo saber que lugar é esse e de quem é essa casa. Foi quando o carroceiro respondeu a essas perguntas, só que o carroceiro fala com a voz grossa, igual a voz da Carmina. Uma voz que era capaz de meter medo em qualquer pessoa. Até mesmo a menina Carmina ficou apavorada, porque ele disse: Você está na minha casa, Carmina, até ela se apavorou. Ela tenta se soltar daquele carroceiro, uma vez que eles já estavam dentro da casa, no interior da casa, mas o carroceiro, foi mais rápido. Jogou a menina nas costas e a levou para dentro do quarto. A menina gritava, chorava sem parar, perguntando o que o carroceiro iria fazer com ela. E ele respondeu: Adivinha o que eu vou fazer com você? Falou assim. Ele pegou uma garrafa em cima da mesa e apontou para ela. Sabendo já o que iria acontecer, Carmina chorou ainda mais, implorava para que o carroceiro não a matasse. Mas o homem sem piedade quebrou a garrafa e deu vários golpes contra Carmina, matando-a sem dor e nem piedade. Não satisfeito, ele ainda cortou a Carmina em pedaços, em pedacinhos. Apregou os pedaços na parede e depois ele passou cimento. Ele colocou os pedaços da menina na parede daquele quarto e foi passando cimento fresco em cima. Enquanto tudo isso acontecia, lá na casa da Carmina, o José era socorrido, já tinha se recuperado, mas como estava ferido, acabou sendo conduzido também para um hospital próximo da cidade próxima. Depois de se recuperar, José voltou para casa. E aí, depois de ele ter voltado para casa, já que a Carmina ninguém tinha notícias,
Eles foram investigar o que de fato tinha acontecido naquela casa. Viram que, no quintal, havia uma espécie de cova onde o chão ainda estava fofado. Mexeram ali e ali encontraram o corpo de Dona Celeste, já em adiantado estado de decomposição. O corpo de Celeste estava enterrado no quintal. E Cármina? O que aconteceu com a menina Cármina? Só se sabia que ela tinha ido embora. Alguém, muita gente inclusive viu, ela de uma maneira descomunal pular a cerca de Quiabenta na velocidade em que veio. Assim como muita gente viu que depois ela pegou carona com um carroceiro estranho, um carroceiro que jamais havia sido visto por aquelas bandas. Nunca ninguém tinha ouvido falar daquele carroceiro. Dona Afonsina é que conta. Não é isso, Dona Afonsina? Coisa de 2 anos depois, aquela casa aonde foi emparedada a menina Cármina acabou ganhando uma nova moradora, um novo morador, que sentia um cheiro podre na casa. E ninguém sabia de onde vinha, a não ser Lili, uma cachorra perdigueira. Aquela cachorra perdigueira cheirava as paredes, inclusive ficava de pé nas paredes. Feita a pesquisa, se sabia que o cheiro vinha das paredes daquela casa. E ali foram encontrados os restos mortais emparedados da menina Cármina. Conta Dona Afonsina, minha sogra, que para desemparedar aqueles pedaços de ossos e carne da menina, foi um Deus nos acuda naquela casa. Veio o padre, veio um curador, veio um pastor, três fortes espiritualistas. Senão, ninguém suportava o que aconteceu naquela casa naquele dia. Juntaram 3 espiritualistas, porque foi um Deus nos acuda para poder retirar os restos mortais da menina Cármina daquela casa. Não fossem os 3 fortes espiritualistas, isso seria impossível de ter acontecido. Dona Afonsina conta essa história e até hoje fica impressionada. Ela disse que foi o caso de possessão demoníaca mais terrível que ela acompanhou em toda a sua vida. O senhor José, esse que esteve envolvido diretamente com a Cármina, ele era cunhado de Dona Afonsina, casado com Maria, irmã da senhora Dona Afonsina. Foi por isso que ela soube de todos esses detalhes. A história da meia-noite termina aqui. E se você gostou, curta, manda a sua curtida, mande o seu comentário. E se sobrar gentileza, aproveita e mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.